Se esse vídeo chegou até você entre 30 de abril e 3 de maio de 2026, fica aqui que eu tenho alguns conselhos para te dar, alguns direcionamentos para você entender o momento atual e entender como usar a energia do momento a teu favor. Bom, nesse período nós estaremos influenciados pela lua cheia em Escorpião. Lua cheia é sempre um ápice das coisas, é um culminar das coisas, é quando as coisas florescem finalmente para que a gente veja o que tá bom, o que não tá, o que nós plantamos de forma correta e o que nós precisamos rever na nossa colheita. É um momento de iluminação, é um momento em que as coisas ficam muito às claras para que a gente possa olhar, e nesse caso, uma lua cheia em Escorpião para que a gente possa curar o que precisa ser curado. É uma lua cheia intensa, lua cheia já é intensa, lua cheia em Escorpião é mais intensa ainda, é uma lua muito conectada com transmutação, libertação, porque a lua está em Escorpião, mas o sol está em Touro, e esse é um eixo que nos convoca a pensar sobre os nossos apegos, as nossas zonas de conforto, aquilo que a gente mantém porque é familiar, porque em algum lugar a gente não quer mexer, até porque se mexer vai doer, só que precisa mexer. Então é um período que nos convida a olhar para tudo isso. É claro, eu falei ali da data, mas é um tema que talvez nas próximas semanas você já sinta, talvez você já esteja sentindo nas últimas semanas, coisas que estão lá guardadas, lá no teu inconsciente, lá no porão da tua alma, seja dessa vida, seja de outras vidas, seja padrões que você traz da infância, seja momentos desafiadores que você viveu na tua história que agora você precisa confrontar. Então, querendo ou não, é um período de confrontar tudo isso, confrontar as nossas sombras. E o que são as nossas sombras? Sombra é tudo aquilo que não está visível aos olhos, à nossa consciência. Só que não é só coisas ruins. Às vezes, nós temos potenciais lá na sombra. Ou seja, o que é esses potenciais na sombra? Coisas que eu preciso identificar, que eu preciso me aprofundar, que eu preciso fazer um shadow work, né? Que é esse trabalho das sombras, de investigar o que habita em mim, que eu não reconheço, que eu não tô vendo, que se eu lapidar pode se tornar o meu maior potencial, porque às vezes eu escondo por bloqueio, por receios, por coisas que eu vivi na minha história, e eu vou engavetando potenciais, vou engavetando coisas, mas também as sombras, muitas vezes são aqueles comportamentos que se tornam o nosso próprio veneno. Quando a gente fala de Escorpião, a gente fala do veneno e do antídoto, e essa questão das sombras é a mesma coisa, aquilo que tá na minha sombra, aquilo que eu não tô vendo, que tá lá no meu inconsciente, que em algum lugar tá engavetado, pode ser o meu próprio veneno, que eu tô bebendo daquele veneno, ou seja, eu tô agindo a partir daquelas sombras, eu tô agindo de forma negativa, eu tô agindo a partir de gatilhos, eu tô agindo a partir de coisas não curadas, não resolvidas, não transmutadas dentro da minha mente, da minha psique, ou também pode ser meu antídoto, como eu falei, às vezes o que tá engavetado, o que tá lá no meu inconsciente, às vezes é a minha maior força que eu não tô olhando, porque eu tô no automático, porque eu tô na zona de conforto, porque eu tô vivendo o que é familiar. Então esse é o ponto. Antes de continuar, eu vou te pedir para deixar o teu like se você estiver gostando do vídeo, para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar com quem você acredita que pode gostar desse vídeo, porque tudo isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Inclusive, essa lua ela tá conectada com o processo espiritual de Buda. O que foi esse processo? Vou falar de forma bem geral, até porque eu também não sou especialista, mas basicamente foi o seguinte, ele precisou deixar para trás tudo que era familiar, todo o conforto que ele tinha na casa, com os pais, enfim, ele foi ver a realidade, foi ver como que a vida era lá fora, para além da bolha dele, e nisso ele foi viver esse processo de transmutação, onde ele se voltou para dentro, olhou para muitas questões que precisavam ser olhadas, a meditação, né, ou esse olhar para dentro, e se elevou e transcendeu. É claro que a gente pode trazer isso como inspiração para o nosso dia a dia, entender quais são as bolhas que eu tô ali vivendo, que eu tô alimentando e que eu preciso estourar aquelas bolhas e ver como é que as coisas são lá fora, como é que são as coisas diferentes do que eu tô acostumada, até porque aquilo pode me elevar, aquilo pode me transcender, aquilo pode fazer eu renascer como uma fênix. Essa é a energia dessa lua, é a gente entender onde a gente precisa morrer para que a gente possa renascer muito melhor. Então sim, é um processo desconfortável, é um processo de olhar para tudo aquilo que dói, mas com esse grande objetivo, com esse objetivo de libertação. Essa é uma palavra que me lembra muito essa lua também, libertação, libertar dos meus padrões, me libertar dos meus padrões negativos, dos meus padrões enraizados, que talvez, de novo, eu trago lá das minhas últimas gerações e que, de alguma forma, está em mim. Eu preciso lidar com isso, eu preciso transmutar, eu preciso elevar. Nessa lua, a gente pode dar de cara também com questões de dependência emocional, dependência financeira, algumas compulsões, tudo que vai para além do que é saudável e que a gente precisa olhar para aquilo. Como eu falei, olhar muitas vezes para o nosso pior lado, para aquele lado mais desafiador que a gente não tem orgulho de falar, que a gente não mostra, mas que às vezes a gente esconde de nós mesmas. É o momento que também a gente pode se dar conta dos nossos padrões destrutivos, onde a gente acaba sendo, de novo, a gente acaba
acaba agindo como veneno, que vai destruindo várias coisas na nossa própria vida, os nossos comportamentos, pensamentos que vão sendo como venenos na nossa vida, coisas que a gente faz que acabam nos destruindo. Então, analisando toda essa energia, é o momento de você se questionar o que você precisa transformar, o que você precisa desapegar, o que você precisa transcender, o que você precisa deixar morrer para que você possa renascer. É o momento de um trabalho psíquico muito grande mesmo, sabe? É o momento de perceber onde eu preciso transcender, onde eu preciso viver o mito da fênix, onde eu preciso morrer para renascer, renascer das minhas próprias forças, como eu falei. Lembra do veneno e do antídoto? Qual é a energia que eu tô usando de forma venenosa que pode ser o meu maior antídoto? Mas, se você quiser um auxílio para atravessar esse processo, para entender esse momento, para saber como lidar melhor realmente com todas essas questões que podem estar vindo à tona para você, na tua mente, no teu consciente, ativando lá do teu inconsciente, trazendo para você olhar, eu posso te ajudar com consultas de tarô e de astrologia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.